Recebi um pedido aí do Instagram do pessoal falando para mim dar uma olhadinha na trajetória do Flamengo no pentacampeonato da Copa do Brasil, o 5º título do Flamengo da Copa do Brasil, né? Então tá aí aqui na descrição do vídeo tá os créditos daqui da página que a gente vai verificar esse vídeo, falando todos os jogos do Flamengo na Copa do Brasil. Então o crédito tá aqui na descrição do vídeo. Dá uma olhadinha aí depois. Vamos dar uma olhadinha então no vídeo? O Flamengo se tornou pentacampeão da Copa do Brasil, fazendo literalmente sua melhor campanha na competição na história. Então nesse vídeo vamos ver a trajetória completa até o título, desde o primeiro jogo e de partida em partida até a grande decisão. Então na primeira trave, Pedro! Pra Luiz Araújo! Alexandre no fundo, bateu cruzado! Que golaço! Bom, na Copa do Brasil anterior, o Flamengo tinha chegado na final, mas ficou com o vice, sendo uma temporada decepcionante. O Flamengo pegou e perdeu para o São Paulo no Maracanã e depois pegou e foi empate. Acho que foi 1-1 no Morumbi. E foi, cara, uma Copa do Brasil tão mole que o Flamengo entregou, mas muito fácil mesmo. Aquela dali eu fiquei revoltado. Flamengo, tudo bem, o Flamengo não ganhou nada em 2024, mas, cara, aquela Copa do Brasil tava na mão, cara, molezinha para ganhar. E que não conquistaram nenhuma taça. Então em 2024 precisavam fazer diferente. Aí o Flamengo tinha terminado o Brasileiro anterior em 4º lugar. Então garantiu vaga direto na terceira fase, onde ia ser definido por sorteio. Então em abril foi revelado o primeiro adversário do Flamengo. Amazonas. Flamengo contra Amazonas. Um time que estava em ascensão, sendo o atual campeão da Série C. Podia fazer uma surpresa. Então os dois foram para a primeira partida no Maracanã, onde o Flamengo era obrigado a ganhar. Aí logo aos 20 do primeiro tempo... Vinha, vai chegar cruzando, atenção na primeira trave, Pedro! Pedro marca o primeiro do Flamengo na campanha. A torcida esperava agora uma sequência de gols. Eu achei que ia ser massacre, mas o Amazonas se fechou totalmente. Ainda por cima o Flamengo começou a ter pouca criatividade. Até que no segundo tempo a torcida comemorou. Mas não outro gol, e sim a volta do Gabigol que estava suspenso. Só que nem com ele em campo conseguiram ampliar. Então mesmo jogando em casa, contra o time da 2ª divisão, o jogo terminou em só 1-0, deixando a torcida totalmente insatisfeita. Maracanã, apita pela última vez, Emerson Ricardo, o torcedor protesta. Então os dois times foram para a Arena da Amazônia com um placar mínimo. O Flamengo tinha que abrir o olho, mas na volta continuaram sem criar muitas chances. Então foi pro segundo tempo sem gols, fazendo a Amazonas se soltar mais. Só que no momento que a torcida amazonense tinha esperança de empatar, aos 35 do segundo tempo, o artilheiro apareceu de novo. Calma aí, vou até pausar agora. Lembrando que nessa época aí, o Flamengo tava com o Tite, aí o Tite botava um time, vamos botar, não era misto, mas um pouco mexido. Tanto que no gol era o Matheus Cunha, né? E não era o Rossi. Ele falava que era um goleiro para a Copa do Brasil e um goleiro para a Libertadores. O Tite e suas invenções. E o Flamengo pegou e fez 1-0 com esse gol aí. Bateu no joelho do Pedro, olha aí. Flamengo, Igor bateu com desvio. Gol dele! Do artilheiro do Brasil! Desviando de joelho, o Pedro ampliou o agregado para 2-0. Agora sim que o time da casa estava sem chance e o Flamengo se classificou para as oitavas. O Amazonas foi mais difícil do que esperado. Se você parar e pensar, de todo mundo que o Flamengo jogou na Copa do Brasil, o Amazonas foi o mais difícil, tá? O resto foi tudo jogo que o Flamengo conseguiu passar, não vou falar fácil, mas muito mais fácil do que o Amazonas. Mas se esse time foi complicado, o próximo adversário do Flamengo seria muito mais, porque caíram contra ninguém menos que o Palmeiras. Depois de eliminar o campeão da Série C, agora ia enfrentar o atual campeão brasileiro. Ou melhor, o atual bicampeão. Literalmente uma final antecipada. As duas maiores potências do Brasil se enfrentando logo nas oitavas. Jogo grande, de time grande, de jogadores grandes que nós somos aqui. Seria um encontro de gigantes. Mas antes de a gente ir para esse confronto, que foi uma loucura, quero mostrar para vocês um negócio que eu nunca mostrei antes. Então, pessoal, dei um cortezinho aqui porque ele começou a falar sobre... Ele deu um AdSense aí, uma propaganda falando sobre o navegador Opera. Vamos voltar a falar sobre o Flamengo. Para essa partida gigante das oitavas, que começou no Maracanã.
Em casa, o Flamengo precisava ganhar para sair com a vantagem. Então o jogo já começou com o rubro-negro atacando desde os primeiros segundos. Mas faltava acertar o gol. Então foi pro intervalo em 0-0. Tava tudo aberto. Um erro do Flamengo podia colocar tudo a perder. Aí o segundo tempo começou da mesma maneira. Até que... Gerson domina na entrada da área, serviu, pintou, Luiz Araújo, Pedro! 1-0. Depois de muita pressão, finalmente abriram o placar. E o pior de tudo, aí que o Flamengo começou a pegar e ficar certinho, azeitadinho, jogando com o Luiz Araújo e o Pedro. Cara, aí depois do nada vai lá, Pedro se machuca, Luiz Araújo se machuca, Cebolinha se machuca, Vinha se machuca. Caraca, todo mundo se machucando. Agora o Palmeiras viu que precisava subir um pouco mais para ataque. Até que Gustavo Gomes erra um passe no pé do Pedro. Sai jogando errado, o Verdão de novo. A bola aberta para De La Cruz, para Luiz Araújo! Viva! Com um contra-ataque mortal, o Flamengo ampliou para 2-0, dominando totalmente. Aí o Abel fez várias mudanças, mas mesmo assim o Palmeiras não conseguiu reagir. Na verdade, o Flamengo quase fez o terceiro, foi por pouco. Então, se o Flamengo tinha saído do jogo contra o Amazonas com vaias, agora saiu aplaudido com uma vitória gigante por 2-0. Mas estava longe de acabar, ainda teria a partida da volta no Allianz Parque. E se a torcida flamenguista achava que estava de boa, a volta foi muito pior do que esperado. Então o Flamengo chegava no Allianz Parque com uma grande vantagem. Mas se parecia que a classificação estava garantida, em só 6 minutos de jogo, Caio Paulista manda a bola na área para Vitor Reis abrir o placar. A vantagem flamenguista diminuiu para só um gol com a partida inteira ainda pela frente. O pior cenário possível. A partir daí foi um teste pra cardíaco pro Flamengo. Chute pra fora, chute defendido, cabeceio na trave e até gol anulado pelo VAR. Ainda mesmo com 60% de... Essa daí do gol anulado foi brincadeira, né? Acho que foi o Flaco Lopes que fez o gol. Cruzaram, ele testou na pequena área, fez... Não, foi o Flaco Lopes, acho que foi... E ele fez o gol, se não foi ele, me corrijam, mas acho que foi ele mesmo. Aí ele fez o gol de cabeça e foi um negócio de pentelésimo que ele estava impedido, senão ia para os pênaltis. Pós de bola e 21 finalizações do Palmeiras contra 5, os visitantes conseguiram segurar o placar. Por um magro 2-1, o time do Tite se classificou para as quartas de final. Então agora, para definir o adversário das quartas, seria feito um novo sorteio, onde o Flamengo poderia pegar o seu rival Vasco, São Paulo, Corinthians, etc. Mas acabaram caindo contra o único time do Nordeste ainda vivo no torneio, o Bahia, que tinha um sonho de chegar na final pela primeira vez com ex-Flamengos no time, como Everton Ribeiro e Rogério Ceni. No confronto, o rubro-negro era o favorito, mas vinham de partidas muito ruins. Depois de passar pelo Palmeiras, tinham sido goleados pelo Botafogo e perdido pro Bolívar. Caraca, tu já lembrou disso, cara? O Flamengo tinha tomado de 4-1 pro Botafogo, um jogo sofrido do Flamengo, uma porcaria, e ainda toma de 1-0 pro Bolívar. É muita sacanagem, brincadeira, cara. Olha onde o Flamengo tava andando, né? Com o Tite. Até aí com o Tite. Além disso, estavam sem o Pedro, que estava lesionado. Teve lesão na coxa e depois uma lesão grave no joelho. Agora, calma aí, deixa eu só dar mais uma paradinha. Eu sei que eu vou fazer um vídeo depois explicando isso, falando sobre o Campeonato Brasileiro, o Botafogo foi campeão, tal, não tô tirando os méritos dele não. Mas eu tô terminando um vídeo aqui para explicar para vocês o seguinte: o Flamengo foi super prejudicado no Campeonato Brasileiro. Durante a Copa América, o Flamengo estava com mais de meio time convocado e tantos outros machucados ainda. Mal galera que foi convocada, como Arrascaeta, De La Cruz e assim como outros também foram convocados. E ainda mais, o Flamengo ainda estava com uma porrada de jogador machucado. E não pararam o Campeonato Brasileiro. O Flamengo continuou todo desfalcado. Teve até jogo que o Flamengo chegou a jogar com 9 desfalques. Não pararam. Foi aí que o Botafogo começou a deslanchar. Se não me falha a memória, o Botafogo teve de desfalque, acho que 2 jogadores, no máximo 3. Acho que foram 2 ou 3 jogadores. O Flamengo teve 9 desfalques. E nunca aconteceu isso, de não parar o Campeonato Brasileiro durante a Copa América. Eles simplesmente seguiram em frente. O Flamengo foi muito prejudicado nisso. O Botafogo foi campeão? Parabéns. Mas o Flamengo foi muito prejudicado, tá? Pelo menos a minha opinião.
Então, quando começou o jogo na Fonte Nova, quem começou a se impor foi o time da casa. Everton Ribeiro clareou, pé esquerdo, bateu pro gol. Matheus Cunha segura firme. Ficou por dentro, boa bola pro Everton Ribeiro. No primeiro tempo, o Bahia teve mais de 60% de posse e o triplo de finalizações. Então, a torcida do Bahia tinha esperança. Só que logo quando começou o segundo tempo... Pulgar na primeira trave, levantamento, subiu Bruno Henrique. Bruno Henrique subiu no segundo andar para mandar pro fundo da rede. Primeiro gol dele na campanha, mas o Bahia não ia baixar a cabeça. Arrumou pro Everton Ribeiro, tentou a jogada pro Jean Lucas. Matheus Cunha! Então mesmo com 17 finalizações do Bahia contra 7, o Flamengo conseguiu segurar o placar, indo pra volta com uma vantagem mínima de 1-0. Só que quando chegaram no Maracanã pra volta, parecia que essa vantagem ia sumir rapidinho. Enfiou, boa bola pro Everaldo, saiu o Matheus Cunha, ele rolou, passa à esquerda do gol do Matheus Cunha. Por muito pouco o Bahia não empata, mas jogando em casa o Flamengo era diferente, então foi pra cima. O jogo se mostrou bem equilibrado, até que no começo da segunda etapa, Léo Ortiz encontrou o Bruno Henrique. Léo Ortiz pro Bruno Henrique, invadiu, atenção, rolou, olha o gol, Arrasca! O camisa 27 brilha mais uma vez, dando assistência pro Arrascaeta ampliar o agregado. Aí o Rogério Ceni até tentou fazer substituições, mas o cenário não mudou. Por 2-0, o Flamengo tava na semifinal. Bora, seguimos! Com essa classificação, o Flamengo bateu um novo recorde, chegando na sua 17ª semifinal de Copa do Brasil, passando o Grêmio para se tornar o clube com mais semifinais da competição. Mas agora, o adversário seria o clube que chegava na sua 3ª semifinal consecutiva, o Corinthians. Literalmente a reedição da final de 2022, um clássico das duas maiores torcidas do Brasil, onde nos últimos 10 jogos tinham sido 4 vitórias do Flamengo, 3 empates e 3 vitórias corintianas. Ainda por cima, na última partida entre eles, a vitória tinha sido do Corinthians. O Flamengo jogou um time reserva. Seria também a primeira vez que o Tite ia enfrentar o seu antigo clube num torneio de mata-mata. Só que aí, 2 dias antes de chegar a partida da ida... Tite não é mais o técnico do Flamengo. Tite demitido, rapaziada. Antes de completar 1 ano no comando do clube, o Tite foi demitido. Depois de resultados ruins no Brasileirão e eliminado nas quartas da Libertadores, o Adenor foi mandado embora. Agora o Flamengo ia para a semifinal com um novo técnico. Mas ao invés de ir atrás de um treinador de outro clube, o Flamengo olhou para sua própria base, contratando um cara que conhecia esse elenco como ninguém, Felipe Luiz. 10 meses depois de se despedir do clube como jogador, se tornou o treinador. Que reviravolta! Ele já atuava no time de base, onde mostrou que sabia comandar um time, sendo campeão da Copa Rio Sub-17 e campeão mundial Sub-20. Então ganhou uma chance no time principal. Mas já ia começar com um teste gigante, contra o Corinthians no Maracanã. Então começou o jogo. Nico, Arrascaeta bateu pro gol. O Flamengo foi pra cima, fazendo o goleiro Hugo fazer defesas gigantescas. Até que uma ele não conseguiu segurar. Chamando o Bruno Henrique do lado esquerdo. Alexandre vai ser opção. Bola pra ele. Alexandre no fundo, bateu cruzado. Deu molinho, ele pulou para a esquerda e não conseguiu voltar para a direita. O Alexandro abre o placar no Maracanã, seu primeiro gol pelo Flamengo para colocar os cariocas em vantagem. Então continuaram metendo pressão, 10 finalizações contra 2 no primeiro tempo, mas teve intervalo em só 1-0. O primeiro tempo foi uma dominância, até que o Corinthians começou a equilibrar o jogo. Sobrou no Mateuzinho, devolveu pro Romero, bateu na trave! Romero mandou na trave, mas o Flamengo respondeu mandando no travessão, até que o Gerson teve a maior chance. Passou o Gerson, que bolão, Gerson! É só tocar pro Que lado. gol perdido! Mas na sequência, Gabriel não perdeu, colocou ela no fundo da rede. Seria o gol para fechar o caixão, mas estava impedido. Então mesmo com o segundo tempo de chutes de um lado e chutes do outro, ninguém mais marcou. O único gol do Alexandro levava o Flamengo para a volta com uma vantagem muito pequena, no que acabou sendo um dos jogos mais tensos da temporada. Na Neoquímica Arena tudo podia acontecer, até que o Alexandro conseguiu repetir o seu feito. O Léo Ortiz também vai, Arrascaeta, toma o levantamento, olha o Pulgar! Gol!
Gol de Alexandro impedido também. Um susto gigante para a torcida do Corinthians. Também. Mas alguns minutos depois, foi a torcida do Flamengo que começou a se preocupar. E agora Bruno Henrique, Mateuzinho, e a atitude do Daronco, expulsou o Bruno Henrique. O Bruno Henrique botou o pé na cabeça do Mateuzinho. Nada. Então, aos 28 do primeiro tempo, foi expulso. Agora, além de precisar segurar uma vantagem mínima, o Flamengo ia ter que fazer isso com 1 a menos. Parecia questão de tempo do Corinthians empatar, com finalização do Charles, Giovani, Carrilho e até uma bomba do Yuri Alberto. Foram 14 finalizações, mas o goleiro Rossi ia pegando tudo. Então, mesmo sendo 11 contra 10, o Flamengo mais uma vez conseguiu segurar a vantagem. E lembrando que o Rossi, com aquela cera básica, né, dele, né? Olha, porque o Rossi é do Flamengo, porque se não fosse, cara, dá vontade de invadir o gramado e pegar ele pelo pescoço. O cara ceboso, cara. Ele faz uma cera, aquela cera mesmo, hein? Por só 1 a 0 no agregado, o Flamengo se classificou para a final da Copa do Brasil. Pela 10ª vez na história, o rubro-negro ia para a disputa da grande decisão. Agora só mais um adversário separava eles da tão sonhada 5ª taça. O Clube Atlético Mineiro seria o campeão da Copa do Brasil de 2022 contra o campeão de 2021. Mas mais que isso, o Atlético também estava na final da Libertadores, querendo buscar uma tríplice coroa. Era um adversário gigante. Flamengo de Felipe Luiz com Gabigol, Arrascaeta, Gerson, Michael, Rossi e companhia contra o Atlético... Calma aí, olha só o que ele falou. Atlético Mineiro em busca da tríplice coroa. Que tríplice coroa que seria? Campeão mineiro, Libertadores e Copa do Brasil, né? Esses 3. Tríplice coroa. Flamengo 2019 foi campeão carioca, Libertadores e brasileiro. E fala que não é tríplice coroa. Que tríplice coroa não pode contar o estadual. Mas o Atlético Mineiro estava buscando, contando o estadual deles. Mineiro, Copa do Brasil e Libertadores. Eu lembro do Cruzeiro, né? O Cruzeiro foi campeão também, tríplice coroa. Copa do Brasil, Brasileiro e pegou o Mineiro. E falaram que é a tríplice coroa. Agora o Flamengo, para mim, conseguiu a tríplice coroa também em 2019. Carioca, Brasileiro e Libertadores. Mas... segue. De Hulk, Guilherme Arana, Scarpa, Paulinho, treinados por Gabriel Milito. 2 timaços, que se encontrariam pela partida de ida no Maracanã. Numa festa gigantesca da torcida, o Flamengo precisava sair do Maraca com vantagem. Então foram com tudo. Foram pro ataque, que logo em 10 minutos mostrou resultado. Recebeu, preparou, Gabriel, espalma, Everson, Arrascaeta! Um chute do Gabriel, o goleiro deu rebote para Arrascaeta, que mandou para dentro. O melhor começo possível, 1 a 0. O Flamengo estava sem o Pedro machucado e sem o Bruno Henrique suspenso por vermelho. Então Gabriel Barbosa voltou a ser titular no ataque, onde ele mostrou o porquê é o cara das decisões. Casquinha do Gonçalo pro Gabriel! Gabriel tá na cara do gol, bateu Gabriel! Gol do Gabigol para ampliar, 2 a 0. O cara das finais, marcando seu 15º gol em decisões pelo Flamengo. O jogo foi pro segundo tempo com essa... Só que o Gabigol, o Gabriel fez esse gol, eu lembro que eu estava vendo isso daí, ele fez o gol e parou, comemorou meio timidamente, que ele mesmo achou que estava impedido. Ele só veio comemorar quando apareceu no telão do Maracanã, ali mostrando a linha do VAR que ele não estava impedido, mas ele mesmo não estava acreditando mesmo não. Baita vantagem, onde o Flamengo ainda quase fez o 3º, mas Michael demorou para tocar. Nessa hora o Atlético viu que não podia ficar só atrás. Então logo na sequência o zagueiro Júnior deu um cabeceio para fora, tirando tinta da trave. Mas enquanto o Galo lutava para diminuir a vantagem, aos 28 do segundo tempo, Michael rouba a bola no meio-campo. Michael roubando, tocando pro Alcaraz, passou Gabriel, rolou, Gabigol, bateu! Gol! Mais um no Gabigol, ampliando o placar para 3 a 0. Tudo que a torcida flamenguista sonhava. Era praticamente fim de papo pro Atlético. Até que Léo Ortiz erra um domínio na frente da área, deixando ela para Allan Kardec, ali, que dá uma bomba no canto. O Galo conseguiu diminuir. Ele bater Aí pra na sequência frente. continuaram tentando, mas a defesa não deixou.
Então, com 2 de Gabigol, o Flamengo saiu do Maraca com uma vantagem gigante, 3-1. Só que, contra o Palmeiras também tinham ganhado por 2 gols de diferença, mas sofreram na volta. Não podiam vacilar. Esse ainda era o Atlético Mineiro de Hulk, que agora ia jogar em sua própria casa. O Atlético precisava ir pra cima, mas quem teve a primeira grande chance foi o Flamengo com o Gerson, onde o goleiro Everson fez uma defesaça. Caraca, o Everson Aí o jogo pegou continuou tudo. lá e cá, ataque de um lado, o ataque do outro, mas as melhores chances eram do Flamengo. Pra linha de fundo, Éder, cruzamento, Arrascaeta, pra fora do gol! Uma baita chance perdida. Mas na sequência a zaga do Fla entregou nos pés o Pulgar, que também perdeu uma chance gigante. O jogo foi pro segundo tempo com o mesmo placar. O Galo ainda precisava de 2. Mas ao invés dos atacantes, quem começou a brilhar foi o goleiro do Atlético. E ele ganhou! Olha a chance, Bruno Henrique! Everson! Ela voltou, Michael! A chance do gol! novo, Michael deu Everson! mole. Dilata, tá Bateu na área, logo. levou pra direita, cruzamento, Alexandro! Aí era no Everson! contra-pé que tinha batido. Impressionante! Não, calma aí, eu tô falando isso que deveria fazer isso, deveria fazer aquilo, aqui no estúdio, no ar-condicionado, tranquilo. Lá na hora, a adrenalina deve ser lá em cima. Mas essa daí do Alexandro tinha que bater no contrapé. E o Michael, cara, tem que definir logo, cara. Mas eu pegando e dando minha opinião, Na hora ali, eu sei que é difícil pra caramba. O Everson tava fazendo uma partida perfeita, até que o Galo conseguiu uma chance incrível. Mas de uma forma surpreendente, a bola não entrou. Perdeu a maior chance de diminuir. Até que na sequência dessa chance gigante, o Flamengo conseguiu um contra-ataque. Vai sobrar por dentro, Bruno Henrique, protege, Bruno Henrique pro Plata, Plata lançado em profundidade, tentou botar na frente, que lance do Gonçalo Plata, a chance do gol, Plata por cobertura, que golaço! Gol! Requintes de crueldade. De cavadinho o Everson foi batido e com um golaço o Flamengo fecha o caixão. Depois o Everson continuou fazendo defesaças, mas o placar estava definido. Por 4-1 no agregado, o Flamengo era coroado campeão da Copa do Brasil, fazendo uma campanha incrível de 8 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 11 gols feitos e apenas 2 sofridos. O Flamengo realizou sua melhor campanha de todas as edições. O rubro-negro conquistou sua primeira taça a nível nacional em 2 anos e sua 5ª Copa do Brasil, empatando com o Grêmio como o segundo maior campeão do torneio. 1990, 2006, 2013, 2022 e 2024. Essa trajetória foi insana, mas antes disso eu quero te convidar a testar o navegador Opera One R2. É isso daí, pessoal. Ele vai fazer a propaganda aí de novo do Opera. É isso daí, espero que vocês tenham gostado. Eu vou ainda verificar outras trajetórias do Flamengo também. Vou ver se eu pego aqui a trajetória do Flamengo da primeira Copa do Brasil também pra gente dar uma olhadinha, tá? Mas foi recorde do Flamengo, Então espero que vocês tenham gostado. Não deixe de curtir e compartilhar o nosso vídeo e se inscrever no nosso canal, tanto no Facebook, YouTube e no Instagram. Mengo360, tá bom? Grande abraço, saudações rubro-negras.